E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Salles e esse é mais um episódio de número 6 do podcast Mesa e Caminho, um podcast sobre convivências, propósito, identidade, autoconhecimento e espiritualidade cristã. Eu gosto de refletir sobre como a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, ela reflete no nosso entorno, ela precisa refletir no nosso agir. Eu tenho o podcast aqui no YouTube, também um blog, se digitar no Google Mesa e Caminho, vai chegar até lá. A página também no Instagram que eu te convido a seguir, beleza? Mais um episódio, aqui eu gosto de fazer assim, eu gosto de refletir sobre alguma obra cultural, seja um filme, uma série, um livro. No momento eu tenho refletido bastante sobre filmes, certo? E eu vi um filme recentemente chamado Batalhão 6888, até uma recomendação de um amigo professor de história, e o filme é muito interessante. O filme fala muito a sobre o racismo e o machismo na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então é isso. O que a gente pode aprender com esse filme? Eu tirei algumas reflexões interessantes ali pra gente. Eu gostaria que você já seguisse aqui, se você tá tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, você pode seguir e compartilha para alguém e curte, que isso ajuda demais. Beleza? Eu não sei se eu tô falando sozinho, mas também se eu tô falando sozinho, vai ser bom para eu ouvir isso aqui daqui a um tempo e eu ganhar com essa reflexão. Se eu não estiver falando sozinho, deixa um comentário para eu saber assim, olha, Nicolas, você não tá falando sozinho. Beleza? Então vamos lá. Eu quero conversar sobre esse filme, como eu falei, um filme que me marcou muito, sabe? Ele tá na Netflix, é uma história baseada em fatos reais, fala sobre liderança, identidade, preconceito e algo essencial à vida. Ele fala sobre a comunicação, uma comunicação para os laços e fortalecimento da moral e do espírito e do ânimo. Imagina só o cenário. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos de 1943 a 1945. A guerra começou antes, mas o foco do filme é mais ou menos nesse período aí. Soldados no fronte, famílias em casa esperando notícias, e milhões de cartas se acumulando sem chegar ao destino. Essas cartas, essas cartas, elas ficavam paradas em depósitos esquecidas. E foi aí que surgiu o batalhão do Diretório Postal Central, batalhão 6888 do Exército lá dos Estados Unidos, formado por mulheres negras, conhecido como o 6888, né? O 6888. Um batalhão formado inteiramente por mulheres negras. Foram mais de 800 mulheres, lideradas pela Major Charity Adams. A missão delas, qual era? Organizar e entregar mais de 17 milhões de cartas. E elas tinham 6 meses para fazer isso. Cartas que estavam ali há muito tempo, jogadas, tinha a questão do frio lá, da insalubridade, tinha rato, mofo e tudo mais. Né? Não era apenas papel. Ah, isso aí não era importante para a guerra, alguém pode pensar. E muitos ali na época pensaram, inclusive a própria Capitã Adams. Depois ela vai entender que aquelas cartas eram importantes e esse é um ponto principal aqui da nossa reflexão. Não eram apenas papéis. Cada carta, cada carta carregava? Carregava esperança, amor, ânimo e vida. Para os que lutavam lá no front e para os que esperavam em casa, para a família. O que me chamou a atenção muito forte nesse filme foi a liderança da Major Adams. Ela era capitã, depois ela vira major. Ela sabia quem era, ela tinha certeza de quem ela era. Ela tinha certeza da missão dela, ela conhecia a missão dela. E ela sabia que o que aquela missão representava para aquelas mulheres naquele tempo e para o tempo que ia vir mais para frente. Ela não deixava o racismo, o machismo das pessoas, dos homens que estavam acima dela ali na posição hierárquica do exército, roubar a identidade dela e roubar o senso de amor e de liderança e de missão dela, né? Ela não pensou menos dela. Ela não pensou menos das lideradas dela. Ela se mostrou forte diante daquela dificuldade. Isso me fez pensar.
Quantas vezes nós também precisamos nos lembrar de quem somos e para o que estamos vivendo? Quais são os nossos valores, o que nós defendemos? Para não deixarmos que os outros definam o nosso lugar, a gente não pode deixar que os outros definam o nosso valor, não podemos deixar que os outros definam, né, quem somos. O filme também mostra o peso do preconceito, sabe? O racismo, o machismo ali. Eles tentavam apagar o valor daquelas mulheres. Como se a missão delas fosse pequena, menos importante. Na verdade, no início, eles nem querem muito que elas façam nada. Elas ficam meio que só treinando ali, sabe? E aí uma mulher negra ali que trabalhava junto com a mulher do presidente da época, ela dá a ideia de propor uma missão. E aí surge essa missão meio com uma ideia de fazer parecer com que fosse uma missão menor, que ninguém fosse ligar e que não tinha importância. E que elas não fossem conseguir também. Eles tentavam provar que elas não iam conseguir, sabe? Tem um cara lá, um tenente, tudo que ele fica falando, vocês são burras, vocês não conseguem, vocês não vão conseguir. Sendo que, no mesmo ponto, eles não dão condições para elas. E mesmo assim, elas continuam, cara. Continuam. Só que muitos poderiam ter perdido o ânimo, mas elas mantiveram firme ali a esperança de continuar. O preconceito, cara, aquilo que a gente fala, ele fere. Ele rouba uma missão, um destino, cara. O preconceito, a fala que fere, ela pode cortar um caminho, ela pode destruir sonhos, entendeu? É isso. É algo que a gente ainda precisa enfrentar hoje em dia, mas aquele enfrentamento delas lá em 1943 a 45 e depois em diante contribuiu para o crescimento, né? E para a melhora da convivência em sociedade, mas ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Tem muita gente que tenta diminuir o valor dos outros com preconceito. E a gente não pode usar a nossa fala para isso. O livro de Tiago fala que a língua, ela é perigosa, mas ela pode gerar maldição e ela pode gerar bênção. Então a língua é como, ele vai dar o exemplo ali pequena, né, como um foguinho numa floresta que pode destruir a floresta toda. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Por outro lado, no filme a gente também vai perceber o poder e a importância de boas palavras e de uma boa comunicação. Tem mais uma coisa que o filme me faz refletir, que é isso que eu estou falando aqui. Isso é mais uma coisa que o filme me faz refletir, que é a força da comunicação. As cartas não eram só papel, não eram só papéis. Eram pontes, conexão, eram abraços através das palavras, enviadas à distância. Palavras que mantinham vivos os laços de amizade, de amor, de família. Isso me lembra que uma simples palavra de encorajamento, uma mensagem inesperada, uma ligação, uma mensagenzinha ali daquele dia, né? Pode reacender a chama no coração de alguém. Mesmo de longe, a gente pode estar perto. O apóstolo Paulo, ele mandava cartas para as igrejas, e essas cartas de Paulo, mesmo na prisão, mesmo numa situação difícil, ela encorajava e fortalecia o ânimo e a fé daquelas pessoas. A carta de Filipenses, cara, como é linda, né? O batalhão 6888 nos lembra que as grandes mudanças muitas vezes não acontecem nas batalhas que o mundo inteiro vê, nos tiros, né? Elas acontecem nos gestos que parecem pequenos, mas que carregam um significado enorme. Liderar com identidade, resistir ao preconceito e se comunicar com amor são formas de transformar a vida. E eu termino essa reflexão te perguntando: quais cartas você tem deixado de enviar? Quais palavras você ainda não disse, mas que poderiam renovar o ânimo de alguém? Cara, no filme foram mais de 17 milhões de cartas organizadas e elas conseguiram encontrar um meio ali que estava muito difícil de fazer a carta chegar na pessoa, porque eles não sabiam onde que os soldados estavam, porque os soldados ficavam se mudando, sabe? E aí tem uma soldada lá do filme lá que ela identifica um padrão e aí elas vão conseguir mapear onde que as pessoas estavam para que aquelas cartas chegassem, porque elas entenderam que a mensagem tinha que chegar. Uma palavra acolhia, uma palavra gera vida, uma palavra gera ânimo, cara. E aí que tipo de coisas, que tipo de mensagem nós estamos deixando para o outro?
mensagem de amor, de acolhimento, de conexão, ou mensagem que fere, que gera preconceito e que constrói muros, ou nós estamos construindo pontes. Esse filme me trouxe muita reflexão, mas eu não gosto de demorar aqui. Eu queria saber se você já assistiu e se já assistiu, que reflexão você trouxe. Se você não assistiu, assista e depois comenta aqui, volta aqui nesse episódio, ou no YouTube ou no Spotify e comenta. Qual reflexão esse filme te traz? Fica na paz e envie boas cartas para as pessoas. Através de gestos e de boas palavras. Deus abençoe. Convido você a participar do Mês e Caminho. Curta, comenta, compartilha e vamos conviver bem. Deus abençoe vocês.